Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso podcast Dialogando com a Lição, e essa semana está imperdível, porque a gente está falando de um assunto durante toda essa temporada sobre administração, né, das finanças, do tempo, dos nossos talentos, do nosso templo que é o nosso corpo. Deus nos deu a oportunidade de administrar a vida, né, de muitas formas, e é um privilégio ter você como nosso amigo que está nos acompanhando toda semana com um vídeo novo, e eu fico assim feliz de saber que o nosso vídeo está rompendo todos os lugares aqui do Brasil, né? Tá viralizando pelas redes sociais, pelos links aí no WhatsApp, que o pessoal vai mandando, encaminhando para os amigos. E a gente está sabendo que tem gente até no Maranhão assistindo as lições, né? Pessoas que se reúnem numa sala para todo mundo assistir junto essa lição, que é desse nosso guia de estudo aqui da Escola Sabatina, né? Uma temporada de 12 lições e a gente já está chegando ao finalzinho, né? Já estamos na 11ª lição. E hoje a gente está com um tema especial, administrando em tempos difíceis. Certamente você já passou por tempos difíceis, né? A pandemia esteve aí para nos ensinar como. Não foi fácil enfrentar tudo isso, mas graças a Deus conseguimos enfrentar. E vamos aprender muito mais hoje, porque a gente aprender a administrar a nossa vida, os nossos recursos, a nossa família, nos tempos difíceis é bíblico, e a Bíblia vai nos mostrar como podemos fazer isso. Eu não estou sozinha, vocês sabem que eu sempre acompanho, estou acompanhada de pessoas maravilhosas, né? Primeiro eu quero apresentar o nosso convidado, que já é... Fichinha, né? Super querido, né? Tem todo um fã-clube aí que acompanha ele, e a gente quer agradecer aqui a sua presença mais uma vez, o pastor José Carlos Bezerra, que ele é o nosso consultor bíblico, né? E eu tenho o privilégio de tê-lo como meu pai, né? Eu já falei isso numa das outras edições aí, numa dos nossos outros podcasts. Então ele está aqui com a gente, sempre eu vou convidá-lo, porque ele entende muito, tem muitas experiências interessantes. E aqui ao meu lado eu tenho o Dagomir Barros. Ele é biólogo, coach, né? Tem gestão em pessoas, e ele aceitou o convite para compartilhar a lição aqui conosco. Eu queria agradecer, Dagomir, por aceitar esse convite, viu? Obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente compartilhar esses momentos, principalmente estudando a palavra de Deus. E eu me sinto muito honrado de estar aqui presente, junto aqui com o meu amigo também, o pastor José Carlos, né? E obrigado mais uma vez pelo convite. Então, muito bem, vamos começar. Vou pedir para o Dagomir fazer uma oração. Você pode fechar seus olhos aí onde você estiver. Oremos. Santo e poderoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender ainda mais a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa fazer presente, que nós possamos levar a Tua palavra para as pessoas que estão nos assistindo, e nós possamos cada vez mais seguir conforme a Tua vontade. Amém. Esteja presente aqui nesse bate-papo, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você tem aí seu guia na mão? Você está com ele na mão? Ótimo, então você pode nos acompanhar, melhor ainda. Se você não tem, fica acompanhando aqui ligadinho, e você pode fazer o seguinte, você pode comentar, se tiver dúvida, se você quiser marcar um amigo aí também, olha, assiste, vai ser bom para você, faça isso, vamos viralizar esse conteúdo, porque esse podcast, ele tem a intenção de ajudar as pessoas a encontrarem na Bíblia muitas respostas. E tem gente que faz o curso de administração e esquece que a Bíblia, ela tem um curso de administração grátis para você. Completo. Né? Completo. Então, essa lição da Escola Sabatina, né, o trimestre inteiro está falando sobre administração. Administradores fiéis à espera do mestre. E hoje, o nosso verso principal está em Salmos 50, versículos 14 e 15, que diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Olha que promessa bonita, né, pastor? Aqui já está falando, ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E invoque-me no dia da sua angústia. Não é penitência, é sacrifício. Há uma diferença de sacrifício para penitência. Penitência traz sofrimento,
tem que carregar a cruz da costa, tijolo dentro da bolsa, subir não sei quantos degraus, de joelho até sangrar. Isso é penitência. Isso é invenção humana. Já o sacrifício é aquele que é feito com prazer, de tipo, estou aqui, mas é porque sei que Deus está aqui comigo e juntos a gente vai conseguir a vitória. Isso é a diferença, né? Deus falando em sacrifício aí para nós. E aí ele fala também um verbo chamado invocar, né? Invoca-me no dia da angústia. O que seria o invoca-me, por exemplo? Há uma expressão popular que diz fulano de tal está invocado. Não sei se você já ouviu falar. Está invocado. Está invocado, ou seja, ele está possuído por um comportamento que não é dele. Sabe que não é dele. Então, quando diz invoca-me, ou seja, tome posse de mim. Sinta eu em você. Seria mais ou menos isso que Deus estaria falando para nós. Invoca-me no dia da angústia. Ou seja, em vez de você ficar preso ao sofrimento, desesperado, sem saber o que fazer, Deus está dando conselho. Eu estou bem aqui do teu lado. Tome posse do meu poder, que eu estou aqui para isso. Interessante, né? Então foi uma boa explicação aí para a gente entender. Você não está só no momento da sua angústia. Deus, ele quer estar presente na sua vida no momento da angústia. E aí a gente viveu um momento de pandemia, né? Esse momento de pandemia, você, Dagomi, como você entende, interpreta um pouco aí sobre tempos difíceis saindo de uma pandemia como nós vivemos? Administrando em tempos difíceis, Deise, assim, é um tema que não tem preferência, né? Eu acredito que todas as pessoas, elas passam por tempos difíceis, né? Se a gente olhar a história da Bíblia, vários personagens passaram por tempos difíceis, muitos, né? E quando a gente se fala hoje na realidade que nós estamos vivendo no mundo, a gente vê que tempos difíceis mesmo estão cada vez mais de uma forma bem próxima acontecendo, né? Então, a pandemia aconteceu onde todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém imaginava o que poderia ser. Foi algo novo. Algumas pessoas realmente superaram, né? Algumas pessoas partiram, né? Mas o que é mais importante, que a gente precisa entender nesse tema, administrando em tempo difícil, é que está muito relacionado a princípios, né? E esses princípios são princípios que estão aqui na Bíblia, princípios milenares, há mais de 1000 anos, pastor, mais de 2000 anos? Mais. Escrito aqui, né, nos mostrando como realmente nós devemos se comportar ou viver nesses tempos difíceis, né? Seja ela no momento de uma pandemia, seja no desemprego, seja no problema financeiro, ou num casamento, né? Então a Bíblia, ela vem ensinando, como você mesmo falou, né? É um manual de sobrevivência que realmente ela não fica desatualizado, pelo contrário, cada vez mais, em tempos difíceis de angústia, ela mostra um caminho novo. Sim. Uma forma que realmente você possa sobreviver, sair e volta realmente para um ponto principal, que é princípios, né? Então, vendo desse ponto de vista que a pandemia nos mostrou, a gente fazer comparação na nossa vida, até no mundo corporativo, né? A gente vê que muitas empresas fecharam, né? Outras surgiram, mas a gente começa a entender por que algumas fecharam e outras não, né? Então está muito relacionado a como você encara um momento difícil. E como você também está preparado para lidar com tempos difíceis. Exatamente. Então, só para fechar rapidamente, o tempo difíceis hoje, que a Bíblia mostra pra gente, ela também não é diferente para a vida que realmente foi no passado, né? Como é hoje e como a gente deve se comportar, como a gente deve crer e relacionado aos princípios, como a gente deve viver realmente, porque eu tenho uma plena convicção que se realmente nós apoiarmos no Senhor e com os princípios que a Bíblia nos ensina, nós teremos vitória em qualquer circunstância. Deise, eu me lembrei de um fato aqui, não é amazônico, sabe? Foi dentro da Amazônia. Mas administrar em tempo difícil, qual deve ser a nossa atitude? Eu me lembro que nós estávamos em Itacoatiara para ir para Campal de Maués, na Luzeiro 21, quando chegou o pastor Clodoaldo Barbosa e o pastor Dimas e uma equipe da União que ia com a gente. E eles disseram: pastor, temos que ir agora de noite. Olha, eu nunca gostei de viajar de barco à noite. E tinha dado um temporal de tardezinha.
Eu digo assim, do outro lado do Rio Amazonas, o canal lá é 60 metros, vai estar ondas altas. Me disse, não, nós vamos assim mesmo e tal. Quando chegamos ali pelas 9 da noite, as ondas eram tão grandes que a lancha mergulhava o bico e lavava o convés de cima. Nossa. Aí o marinheiro, espantado, disse assim, pastor, tome conta do timão, porque eu nunca vi isso. E eu vi todo mundo botar colete e eu me lembro, chegavam comigo e diziam, pastor, estamos seguros? Eu digo assim, sim, estamos seguros. Mas quando eu vi aquelas ondas, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele hino, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E comecei a cantar ele aqui na mente e pedir a Deus, Senhor Deus, tira-nos em segurança dessa situação. E quando demorou assim no máximo 8, 10 minutos, tinha passado aquelas ondas. E tudo estava calmo. E eu me lembrei como as promessas de Deus se cumprem quando a gente o busca naquele momento, administrar na dificuldade, contando com ele. O pior era para ter acontecido. Quando entramos em calmaria, o motor do barco falhou. E eu fiquei pensando, já pensou se tivesse falhado? Porque ele balançou só no momento difícil, né? Foi, no momento difícil. Ele estava dizendo, olha, se você não tivesse clamado a mim ali, teria sido pior. Sim. Então, quando eu vi que balançou tanto o tanque, levantou sujeira e entupiu os filtros. Aí paramos, limpamos os filtros e fomos embora agradecidos, porque ele nos tirou daquela situação, sabendo administrar no momento de dificuldade, contando com Deus. Sem entrar em desespero, sem colocar culpa em Deus, porque tem gente também que no momento difícil joga logo a culpa em Deus. Né? Olha, cadê Deus nesse momento, né? E começa a reclamar de Deus. E aí aqui a gente vê na lição, no primeiro momento aqui fala que o mundo parece que está fora de controle, né? Porque a gente vê mesmo guerras, desabamentos, terremotos, crime, imoralidade, pandemias acontecendo, corrupção. E as pessoas logo, o ser humano por si só, o que ele busca? Aqui a lição fala que é uma necessidade humana, nossa, a luta pela sobrevivência. E aí, nisso a gente busca o quê? Segurança. Né? A gente quer viver num mundo mais seguro, então a gente busca o máximo de segurança no trabalho, em casa para os nossos filhos, na nossa vida pessoal. A gente quer roupa, comida, um bom abrigo para os nossos filhos, para a nossa vida. Só que em meio a tudo isso sempre pode acontecer um momento de crise, né? Porque a gente está nesse mundo e a gente sabe que enquanto a gente estiver nesse mundo, nem tudo vai ser as mil maravilhas. Mil maravilhas, um mundo de paz e tudo mais. Então, só que aqui fala, eu até acho, pastor, que o verso-chave desse trimestre é o que você sempre tem falado aqui. Todo podcast ele menciona. Está lá em Mateus 6, 32 e 33. 25 a 33. Que diz 6. O quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Inclusive as crises, todas as coisas. Né? Tudo que Deus mencionou lá, tá vendo? Está lá para isso, né? E aí a gente vai para domingo colocando Deus em primeiro lugar, já fazendo gancho com esse verso de Mateus, né? Aqui conta a história de Josafá. Pastor, contextualiza pra gente a historinha de Josafá. É um dos sermões mais lindos que eu acho na Bíblia, que tenho pregado nas igrejas aqui, é esse de 2 Crônicas, no capítulo 20, onde disseram para ele, mais ou menos assim o contexto. Você sabe que tem aqueles que são alarmistas e aqueles que gostam de são correios da má notícia, anunciantes do apocalipse, faladores do caos, e chegaram ali para Josafá e disseram, olha, tá vindo um grande exército aí, tá vendo, e já estão em Engedi. Se ele estivesse morando em Jerusalém, não seria tão perto, mas em Engedi, para onde estava morando Josafá, não era distante. Era bem próximo. Era bem próximo. Já está em Engedi. Engedi está ali às margens do Mar Morto. E em Engedi, onde tem o local onde Davi se escondeu várias vezes e escreveu salmos. Uhum. E tem lá aquela cachoeira linda onde ele olhava e tinha inspiração para isso. Mas quando disseram isso, ele sentiu que o negócio ia ser feio, porque tava o exército que foi anunciado para ele era muito grande. Mas aqui no versículo 5 do capítulo 20, no capítulo 3, quando deram a notícia,
talvez foi a reação de Josafá mesmo nossa. Diz aqui, então Josafá teve medo. E eu pergunto, Dagomir, o que um homem com medo faz? O que um homem com medo faz? É até duvidoso do que é capaz, né? É duvidoso do que é capaz, né? Mas aqui no versículo 5, deu 3, diz assim, teve medo, mas se pôs a buscar o Senhor e apregoou em todo Judá um jejum. Um jejum. Isso é forte, né? Interessante. Muito forte. Ele teve medo, mas ele disse, não, meu medo é humano. Mas eu vou agora me apegar com Deus, porque Deus tem uma promessa aqui. E ele faz uma oração bonita aqui, dizendo, nosso Senhor Deus, nossos pais, tu nos disseste, faz até alegações. Tu nos disseste que se a gente tivesse medo, tivesse uma situação, tu ia fazer isso, isso, isso. E eu gosto de ver quando, no meio daquela oração, daquela pregação, apresenta-se aqui um que recebeu agora, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação a Jaaziel, filho de Zacarias. Disse, eita, alto lá, para aí, a sua oração, tá bom. Agora eu quero dizer uma coisa, Deus está dizendo, fique tranquilo. Olha, Deise, é forte isso. Fique tranquilo. E ainda se virou assim, apontou para Josafá e disse, e Deus disse, quanto a você, Josafá, não tenha medo. E olha o melhor, o melhor aqui, ó. Essa batalha não é mais de vocês, agora é minha. Nossa. Deise, isso é muito forte. É de arrepiar, né? É de arrepiar. Deus dizendo, meu filho, você fez certo. Proclamou um jejum. Agora, Deise, bora transformar em miúdo esse negócio aqui. Um dia desse, uma jovem da igreja do Parque 10, ela se estiver me ouvindo agora vai saber que é ela. Ela disse, pastor, estou fazendo um jejum de redes sociais. Estou passando sábado sem olhar para nenhuma rede social. Agora eu faço essa pergunta. É fácil ou é difícil? Difícil. Rapaz, só pode, se for dialogando com a lição, pode assistir, não sabe? Olha, só se for a nossa lição. E eu vou dizer assim, olha, não tenha medo. Se você fizer esse sacrifício, Deus redundará isso para você em bênçãos. Em bênçãos. Porque a gente tá, eu já falei aqui uma vez, alguns pensam que jejum é trocar fome por bênção. E não é. Eu posso fazer um jejum de rede social, posso fazer um jejum de televisão, de seriados, de falar mal dos outros, de criticar os outros, julgar os outros. São jejuns que a gente tem que... E eu acho que está incluso nesse jejum de Josafá aqui, não foi passar fome, não. Foi dizer, vocês que estão praticando algumas maldades aí, tá vendo? Se arrependam. Se arrependam, parem. Deus quer agir. Deus quer agir. E o povo ouviu. O povo ouviu, então valeu a pena um pouco do medo naquela hora, porque levou o povo a se consagrar. O medo, a gente pensa que o medo é uma coisa ruim, mas o medo é um sinal de alerta, né? A gente fica em alerta, opa, eu preciso estar atento. Então eles ficaram atentos à vontade de Deus, né? Eu até digo que o medo é para a alma o que a febre é para o corpo. Um alerta. Um alerta. Um sinal de alerta. Um sinal de alerta, né? É e naquele momento que eles sentiram medo, eles ligaram o sinal de alerta a Deus. Eles disseram, se alguém pode resolver esse problema é Deus. E o que é mais importante aqui, pastor Deise, que a fé deles, né? Sim. Eles tinham uma convicção ali que eles buscassem Deus, ele tinha certeza que ele não era capaz ali. Como o pastor chegou. Humanamente falando, não, né? Então assim, tá surgindo um tempo difícil aqui. Uma crise, algo que realmente eu não sou capaz. Então ele invocou ali realmente o povo, né, e o clamor do povo junto, a resposta de Deus foi imediata, né? E muitas das vezes a gente está numa dificuldade ou num problema, e às vezes Deus, ele não, parece que não tem resposta, né? A gente se pergunta, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou buscando, às vezes eu estou até fazendo jejum e oração, mas a resposta não vem. Mas a gente tem que entender também que tem um propósito, tem um tempo, né? E às vezes esse tempo que a gente passa ali naquela aflição, é Deus moldando, preparando. Porque é um ponto que a gente tem que entender que a bênção ela só é permitida quando realmente a gente tem a capacidade de realmente administrar aquela bênção. Exatamente. Tem uns que não sabem administrar, fica orgulhoso, fica essas coisas aí. Soberbo e tudo mais, né? Eu achei interessante, pastor, que você falou aí do verso. Se você quiser depois confirmar essa conversa de Josafá, tá lá em Segundo Crônicas 20, de 1 a 22. Se você lê com calma toda essa história detalhada, para você entender exatamente esse contexto que o pastor trouxe aqui pra gente, quando ele orou a Deus, né?
o povo orou, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Em Ti, Senhor. Olha aí a resposta lá do que se levantou no meio do povo diz assim: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisam lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Olha aqui, está aqui bem claro. Neste encontro, não tereis que lutar. Vocês vão só ver o que eu vou fazer com eles. Traduzindo aqui para isso, era que Deus estava dizendo. Assim, vocês já fizeram a parte de vocês, agora é comigo. Agora deixa comigo que eu vou resolver essa parada. E não foi tão difícil. E não foi tão difícil a parte que eles fizeram, né? A gente pensa que é tão difícil. Eles cantaram. Aqui, diz aqui, mas tem uma coisa interessante aqui, Dezinha. No versículo 19 diz: dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatita para louvarem o Senhor. Achei linda essa parte. Eu achei linda essa parte. Né? Achei interessante porque alimentando a mente com louvor, né? Eles não foram forçados a ir cantar. Eles se dispuseram ao Senhor Deus. Sabemos que o louvor te agrada, nós sabemos que o louvor nos edifica, nós sabemos. Adora, né? Nós somos uma forma de adorar. Nós vamos cantar assim. E aqui no contexto, eu me arrepio esse capítulo todinho o tempo todo. Lindo. Quando diz que eles começaram a cantar, Deus começou a agir em favor de Israel. E foi rápida a resposta. Foi rápida a resposta, imediata, né? E um ponto importante deles aqui, que traz muito para a questão do nosso tema de hoje da lição, né? Administrando tempo difícil. Olha o que é que fala aqui na parte de domingo, lá no final. Claro, o Deus que o libertou é o mesmo Deus que amamos e adoramos. E seu poder é tão grande hoje quanto naquela época. Ou seja, o mesmo Deus de ontem ou daquela época é o mesmo Deus de hoje. Então, se hoje você está passando por alguma dificuldade, clame a Deus, busque a Deus. E confie nele. Exatamente. Aqui é um exemplo de um povo que confiou, teve fé, né? E aí, a resposta de Deus foi imediata. E se a tua resposta, né, pastor, não for imediata, não desista, continue confiando, porque a tua vitória vai chegar. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o momento certo. Há uma tradução do versículo Salmo 8, versículo 5, não, Jó 8, versículo 5, que diz assim, deixa eu ver se é 8, versículo 5, diz assim: se você se levantar de madrugada para me buscar, Deus falando, e se você, depois que se levantou de madrugada para me buscar, andar nos meus retos caminhos, em outras palavras, com inteireza de coração. Aqui também diz: deu-lhes ordem dizendo, assim andai no amor, no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Inteireza de coração é com o coração completo, com a mente toda para Deus. Aí diz, o Jó 8, versículo 5 diz: se você se levantar de madrugada para me buscar, e se você se mantiver nos meus retos caminhos, diz assim, imediatamente. O que é imediatamente? É agora. É na hora. É pesado. Atenderei os desejos do teu coração. Amém. Olha, é uma promessa, e aqui um exemplo que aconteceu, né? Exatamente. Trazendo ali também no Malaquias 3, quando Deus diz assim: façam prova de mim, para ver se eu não vou abrir uma janela no céu e derramar bênção sem medida sobre vocês. Façam a prova. Então, há situações que nós precisamos simplesmente botar o pé no mar, botar o pé na água, para ver se vai acontecer. Né? E confiar que vai abrir. Amém. E aí vamos para a segunda, que fala: confia em Deus e não em seus recursos. E aqui entra um personagem bem conhecido, bem famoso, né, no mundo bíblico, que foi o rei Davi. Só que teve um momento aí que ele parece que perdeu um pouco aquela confiança 100% de Deus. Contem aí um pouquinho esse contexto da lição. Olha, o ser humano, normalmente, é por isso que Deus sabe a quem dá. Né? E eu fiquei encabulado. Me deu foi chateação com Davi, que eu já estava admirando Davi aqui nessa história. Eu digo assim: como é que esse caboclo já viu Deus fazer tanto na vida dele, vai querer agora confiar no exército dele? E ele aqui diz que o chefe, o comandante dele, parece que é Joabe, disse: não faça isso, não faça isso. Ele foi alertado, né, pastor? Foi alertado. A ideia de contar para saber se não era para confiar mais em Deus e confiar no seu próprio exército, diz que é a ideia de Satanás. Está aqui na lição dizendo exatamente. Na ideia de Satanás, diz: olha, faça o seguinte, conta para te ver como tem um exército maior do mundo. Mas a penalidade veio depois. É um ponto muito importante, o pastor acabou de falar, que Deise, quando ele decide fazer essa contagem, ali ele já, o ego dele
né? Ali a confiança dele. Autoconfiança, A autoconfiança dele dominou ele. Mas Satanás queria que ele fizesse isso. Né? Pra se sentir superior, Isso, exatamente. né? Não, até aqui Deus me ajudou, mas agora eu vou contar quantos soldados eu tenho, que se eu tiver muito eu sou capaz de vencer. Só que ele esqueceu que a vitória dele, Em todos os momentos, foi porque Deus permitiu, Deus ajudou. Então é um exemplo aqui que a gente precisa ter muito cuidado. E aqui a gente pode fazer até uma comparação com relação ao dinheiro, né? Quando você não tem dinheiro, quando você passa a ter muito dinheiro. Né? Quando você passa a amar o dinheiro. E eu posso ter tudo, eu posso viver de qualquer forma, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho uma liberdade maior. Exatamente. Agora, né? Então isso é perigoso, né? Confiar nos seus próprios recursos, né? Aqui ele Isso é estava muito perigoso. dominando, ele estava tendo várias vitórias, né? E ele resolveu fazer uma contagem ali. E ele foi alertado: olha, não faz, não é necessário. Continua confiando em Deus. E ele plenamente ali falou e pediu que fizesse. E aí a gente sabe aqui na história que vem contando que ele sofreu as consequências, né? Sofreu as consequências. Não agradou Deus de forma alguma. Na verdade, ele ainda foi sábio ao escolher o castigo. Deus é tão bom que ainda deu opção, né? Deus deu opção para ele. Deu opção, 3 situações para ele. Ele disse: caia eu nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Exatamente. Porque se eu cair na mão dos seres humanos, eu estou ferrado. Que diz a Bíblia, justamente que foi essa a opção dele, esse pensamento dele, de dizer: caiu nas mãos de Deus. É aquilo, Lezinha, quando se acerta, ninguém lembra. E quando erra, ninguém esquece. Ninguém esquece. Não é isso? E aí aqui tem o último pensamento da lição de segunda, diz assim: devemos usar o tempo presente para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas e ser generosos segundo o que nos foi dado. Nas palavras do antigo hino: se alguma vez precisamos do Senhor antes, com certeza precisamos dele agora. Então, não seja uma pessoa que mesmo tendo ou não tendo recursos, porque Deus pode lhe dar muitos recursos, e Deus também em algum momento você vai sentir falta de alguns recursos. Confie em Deus, porque o tempo agora não é de juntar recurso para benefício próprio, mas sim para a gente fazer a obra de Deus se cumprir. Exatamente. E aí a gente vai para terça-feira, tempo de simplificar. O que seria esse simplificar nos nossos dias aí? Podem comentar. Siga lá que eu completo. Quando nós falamos no tempo de simplificar, aí que a gente, olhando do início da lição até agora, até a terça, né? A gente pode fazer uma simplificação aqui de que realmente como nós devemos agir, né? Em tempos difíceis. Né? Eu volto lá pelo primeiro ponto que eu falei, princípios, né? Primeiro nós devemos realmente confiar a Deus, né? E ter princípios nos quais a Bíblia nos ensina quais são esses princípios que nós devemos ter. Os tempos difíceis, eu acredito que eles sempre vão existir até o fim do mundo. Até Jesus voltar. Exatamente. Né? Mas a palavra de Deus diz que ele não virá... Não, perdão. Aí tem um ponto aqui, que você até falou no início aqui. A palavra de Deus diz que ele não enviará caminhões de mudança para levar nossas coisas para o céu. Ou seja, nós vamos viver aqui na terra mesmo. Muitas das vezes o ser humano ele tem algumas falhas porque ele pensa muito aqui na terra, não nas coisas do alto. Ou ele acha que o céu dele é aqui na terra. Exatamente, né? Então, para simplificar tudo isso, né, nós devemos ter realmente a nossa confiança em Deus para que nós possamos realmente viver de uma forma correta, de uma forma que realmente agrade a Deus. Será que a forma que eu estou vivendo nos tempos difíceis para me sobreviver aqui está agradando a Deus ou não? Será se eu estou ajudando realmente a proclamação do Evangelho para que Deus realmente volte? Nesse tempo de simplificar, me lembro de Nabucodonosor. O sonho que ele teve daquela estátua foi decorrente de uma preocupação dele. Ele estava dizendo o seguinte: o que será depois de mim, que fiz tanto aqui? Quem virá, né? Quem virá? Será Como vai ser? Aí Deus aproveitou o momento e disse assim: tudo bem, eu vou dar um sonho para ele. Mostrar que ele é a cabeça de ouro, mas depois dele vem a prata. Depois vem o bronze. Depois vem o ferro. Depois vem barro misturado com ferro. A história de que nossos olhos têm que estar o tempo todo pensando na eternidade. E que a simplificação que eu vejo aqui hoje tudo que existe será destruído pelo fogo.
não tem caminhão de mudança para o céu. Então, achei interessante esse eu botar isso na minha mente, que o que temos hoje, até tenho dito para Deise e para minhas filhas, que os bens materiais são materialização das bênçãos de Deus em nossa vida. Mas isso não vem para a gente esquecer de Deus. É como se estivesse dizendo o seguinte: vou para a guerra, mas eu tenho que manter a pólvora seca e agradecer a Deus. Sabe? A pólvora tem que estar seca, mas sempre reconhecendo que a vitória vem de Deus. E Nabucodonosor, e também esse fato aqui, que ele diz de simplificação, é que nós, como cristãos, devemos estar entendendo que nosso tempo aqui é passageiro e não levaremos nada conosco. Nada, exatamente. Jó já dizia: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para a terra. E você pode confirmar esse pensamento que os dois aqui comentaram, lá em 2 Pedro 3, de 3 a 12, que fala exatamente isso, que a gente não deve se apegar nem ter amor aos bens materiais. O problema hoje em dia é que a gente vive muito, eu posso ter, aí a pessoa toma posse daquilo, ela passa a dar mais valor àquilo, dedicar mais tempo àquilo, esquece o verdadeiro, real motivo que Deus nos colocou. Vou pegar um exemplo simples, o celular, né? O celular pode ser uma ferramenta muito útil para o nosso trabalho, para a nossa vida, a gente se comunica com o mundo, com as pessoas, resolve muitas coisas, mas isso aqui pode ser também um problema, um vício. Isso aqui pode estar roubando teu tempo, que você poderia estar com Deus, falando do amor de Deus, ajudando pessoas, né? Então, tudo vai depender de como você encara os bens materiais. Se aquilo ali for um bem de apego exagerado, tenha cuidado, porque isso aqui tu não vai levar para o céu, né? Tudo que está aqui na terra, Deus permitiu você ter para você usufruir aqui, mas para de alguma forma isso te beneficiar e te aproximar mais perto dele. E aí a gente vai para prioridades. Pode falar ainda. É só um complemento, né? Quando a gente fala tempo de simplificar, eu queria ler uma passagem que está em Mateus capítulo 6, verso 25, que fala assim: também Deus, ele faz um alerta, né? Uhum. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Isso que você acabou de dar um exemplo perfeito do celular. Hoje, quando a gente vê uma geração lançou um celular, já quer o mais caro, o iPhone 14, tem que comprar. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, mas ela quer comprar um celular de 10 mil reais. Tem um e ela se endivida. E compra. Ela faz uma compra, parcela, ou dá um jeito, mas ela compra. Isso aí é o coração cheio de ambição, né? Exatamente. E aí tem um ponto, tem até uma piada que rola na internet, que fala assim: muitos veio com iPhone, mas não sabe a dificuldade que eu passo. Né? Então, assim, é uma vida de aparência por trás. Então, assim... E é um apego. Demais. Exatamente. Isso aqui, né? Às vezes é um apego exagerado, a pessoa não tem como sustentar esse apego e acaba que ela entra em dívida, em crises existenciais por conta disso. E aí a Bíblia vem alertando, Deus vem dizendo, né? Não deis ansiosos. Né? Por que eu tenho que estar me preocupando? Olha, ansiedade, Dagomir, é comportamento de preocupação com o futuro. Estresse é com o presente, depressão é com o passado. Mas ele ressaltou aqui ansiedade. Não ande preocupado com o seu futuro. E aqui no versículo, no 24, né, antes de chegar no 25, Jesus fez uma advertência muito forte também. Ninguém pode servir a dois senhores. Diz que a única situação que Deus, Jesus chama a riqueza de senhor, ou dinheiro. Há uma tradução que diz que é mamon. Mamon é dinheiro mesmo. Deus o dinheiro, né? Ou ter o dinheiro como senhor é perigoso. E aí você está falando de um assunto que já é ter quarta-feira, prioridades. Não adorar a dois senhores, não tem como. Tá vendo? O ódio aborrecer de um e amar mais o outro, mas amar igual é difícil. Você não fica em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado das coisas desse mundo. Ou você segue o conselho dele, ou você segue o conselho do mundo. Né? Aqui diz assim, não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Lá em Marcos 12:30, se você quiser conferir, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Não é só amar o seu Deus do coração, é amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. São 4 itens aí para você
amar a Deus, né? Então você precisa entender que quando eu decido, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, vou segui-lo. Não é só abrir a boca e dizer, eu preciso tomar atitudes, eu preciso mostrar realmente que a minha vida, ela é diferente do mundo. Eu posso até complementar aqui, Deizinha, com Gálatas 5,16, onde Paulo aos Gálatas disse, digo porém, andem no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne. Aí completa aqui, porque a carne milita, a palavra milita é de militar. Certo. É um batalhão mesmo que vem para ganhar o espírito. A carne vai militando contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque diz que porque são opostos entre si. Para que não façais que porventura seja apenas do vosso querer. Então, nessa situação de prioridade e também de colocar situações de problemas difíceis para resolver, lembre-se, há um caminho certo a seguir. Priorizar Deus. Dagomir. Quando falou que esse ponto aqui, ame a Deus de todo o teu coração, está muito relacionado também aos mandamentos, né? De amar. A gente fala. E tem até que uma parte aqui, de prioridade quarta-feira, que fala daquela história que nós já conhecemos, né? Dos doutores da lei, dois que indagaram Jesus ali, que perguntaram quais os 2 mandamentos mais importantes, né? E Deus falou. Né? E a gente sabe que... Mas Deus ainda perguntou como tu interpretas, porque eles eram os intérpretes da lei. Exatamente. Né? E eles interpretaram correto. Né? Mas tem um ponto muito importante aqui nesse ponto, né? Que eles interpretam, mas hoje a gente vê que existe algumas interpretações erradas, né, pastor? Sim. Acho que só os 2 é o suficiente. Não, né? Os 10 mandamentos que eles ficaram só na nata. Exatamente, e não desceram pra gema, né? E a pergunta é, como tem sido sua experiência com essa verdade, né? Então, assim, eu tenho uma plena convicção de que hoje a prioridade em tudo que nós iremos fazer, tudo que nós estamos vivendo, ela tem que ser pautada em Deus. Em Deus, exatamente. Senão você não vai ficar sem dinheiro, não tem como viver sem dinheiro. Aqui a lição fala assim, tem que ter cuidado em como servir a ambos. Não é, o problema não está em ter dinheiro e ter Deus. Tem como ter as duas coisas. Ter Deus na sua vida, administrar o dinheiro e como você vai servir a Deus e como você vai servir ao dinheiro. Né? Porque o dinheiro ele tem uma finalidade de sustento, sim, de manutenção, de suprir algumas necessidades, de manter a obra de Deus. A gente já tem aprendido isso durante todo o trimestre. Então, assim, aqui é como você prioriza isso. Isso. Né? Isso. E tem um ponto aqui que Paulo ele também escreveu, ele fala assim, ó, pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que daqui da terra. A gente já falou anteriormente, né? A mente humana ela é muito terrestre, né? Em bens, construir, a gente já viu aqui que Deus ele não vai trazer um caminhão e levar os nossos bens. É muito tátil e visual. É só aquele que veio e pega. Isso, exatamente. e é muito perigoso quando você tem esse desejo de ter muitos bens. Que aí você pode esquecer de projetar planos do céu. Exatamente. Né? Então, se você não usar seus bens para aquilo que realmente vai fazer com que você viva eternamente, você está correndo um grande risco aí de se perder, né? Então, porque, como a gente tem falado aqui, corre o risco de você amar o dinheiro. Amar mais o dinheiro do que a Deus. E aí é um risco perigoso, né? E aí você vai entrar dentro do tema mesmo, né? Administrando tempo difícil, né? Aí qual o tempo difícil que você vai entrar, eu não sei. Vai depender da circunstância que vai ser criada. Mas eu acho o seguinte, Deus nos permite a gente estagiar antes. Porque tempos difíceis estão vindo aí pela frente. Ainda estão vindo, e é o que vem na quinta. Nós estamos estagiando. Para ver se a gente confia ou não, para ver se a gente vai ter segurança ou não. A lição de Josafá para mim hoje foi fantástica. O fato do erro de Davi, outro exemplo para mim que não deve fazer aquilo ali que ele fez, mas depois se arrependeu, né? Todas as situações que a gente vê que é Deus permitindo a gente passar por um estágio para poder lá na frente ser surpreendido. Né? É preparo. E a quinta-feira vem justamente falando da crise final, que vai existir. Ninguém poderá comprar e nem vender. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo, lá em Daniel 12:1. Teve Primeira Guerra, Segunda Guerra e agora a ameaça da Terceira, e angústia entre as nações e sofrimento, e diz que ainda não houve nenhum tipo de angústia que vai superar essa que está para vir aí. Tá vendo que diz aí de Nova York? Um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Pois Daniel até esse tempo do fim.
Tempo do tempo fim. do fim. Então, isso aí que você acabou de falar, pastor, é real. Nós estamos vendo nos ensaios, né? Os ensaios. Para que realmente, quando acontecer, nós já temos consciência de que realmente nós iremos passar por isso. Mas para nós poder suportar, a gente tem que passar por esse processo, né? Tem que passar pelo processo. E aí aqui a lição fala também que haverá um tempo que nós não poderemos nem comprar, nem vender. Apocalipse 13, né? Apesar de ser bastante mal interpretado por algumas pessoas aí, acham que isso aí vai ser apenas no período depois da vinda de Cristo, que vai ficar 7 anos aqui. Aqui não está falando disso. A Bíblia não fala isso aqui, tá vendo? A Bíblia está falando aqui, tá vendo que isso é real, que vai haver algo de um governo superior juntado ao poder civil, religioso civil, que vai impedir. E o alvo aqui vai ser aqueles guardadores dos mandamentos da lei de Deus. Os guardadores da lei de Deus vão ser proibidos de comprar, vender, viajar, ser atendido em posto de saúde pública, de andar em coletivo, tudo que beneficia ele vai ser proibido. Parece que a gente até vive em torno de comprar e vender, né? Que a lição menciona aqui. E a gente vive quase nisso mesmo. Mas tem um ponto aqui que traz, isso aí que você acabou de falar, realmente tem sentido, porque fala assim, a pressão sobre os fiéis será enorme. Enorme. Quanto mais dinheiro tivermos, mais participação teremos neste mundo. Quanto mais dinheiro você vê, mais pressão você vai ter. Então, mais perseguição também. E aí é que vai chegar a prova. Tô apegada a isso? Exatamente. Ou eu vou fazer... Perfeito. Ou eu vou realmente utilizar aquele dinheiro naquele momento da crise final para acelerar a volta de Jesus. Eu vi desse uma senhora da igreja dizendo o seguinte... É engraçado isso. Eu tomara, pastor, que venha logo esse negócio da gente ter que fugir mesmo. Sabe por quê? Que eu pego aí um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de farinha, me mando perdendo mato seco, quantas dúzias de lata de sardinha, eu vou ficar lá. E a escritora norte-americana Ellen White diz que naquele tempo, esse tempo que está para vir, teremos que ter uma consagração tal que se faltar o alimento, nós vamos orar e o alimento vai sair à nossa frente. Nossa. Esse é o nível de fé, né? Esse é o nível de fé e é o nível que Deus espera do seu povo naquele dia. E esses estágios, como o Dagomir falou aqui, eles estão acontecendo para a gente despertar. E nos preparar. E buscar, tá vendo, se sair um pouco do conforto e do marasmo mundano e dizer, não, é hora de fazer um sacrifício por Deus e me consagrar mais. E na hora da angústia invocar a Ele. Exatamente. Que Ele estará lá conosco. Buscar Deus, se apegar a Deus, né? Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa essa semana que teve uma história que me chamou muita atenção. Tratando de negócio, né? E ele contou uma história que tem um empresário de fora da Europa, que é adventista, que ele é muito milionário, bilionário, né? E que ele está com um projeto de criar algumas balsas aqui no interior da Amazônia e distribuir para cada município com a equipe de médico, equipamento, e doar alimento, fazer toda aquela parte de assistência médica com a equipe completa. Então, um projeto milionário. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu não pensava assim antes, eu vejo que o mundo está chegando ao fim. Ele contando o que o empresário falou. E eu decidi servir a Deus com a minha riqueza dessa forma, ajudar outras pessoas. Porque tudo que Ele me deu, hoje eu quero devolver ajudando pessoas. E o que ele falou mais interessante é que quanto mais ele faz isso, mais aparece dinheiro. Eu sei quem é esse empresário. Entendeu? Mas ele quer acabar a riqueza. Ele já falou pro filho também, que se o filho não abraçar a ideia, o projeto dele, ele não vai deixar nada para ele. Mas quanto mais ele investe, mais o dinheiro multiplica. Então você vê aí como agir de Deus, né? É o que eu tenho dito. Deus sempre redunda em bênçãos quando nós sacrificamos aquilo que pensamos que é a nossa segurança. Aquilo que é material, que estamos vendo que isso aqui vai me tornar seguro. É aquilo que eu falei aqui uma vez. Dinheiro para você significa o quê? Segurança ou insegurança? Significa conforto? Significa esquecer a Deus? Confiar só naquilo que você está vendo? É muito perigoso a gente não ter um raciocínio específico sobre o valor espiritual daquilo que Deus coloca em nossas mãos para ajudar o próximo também. E eu queria então as considerações finais, baseado em tudo que a gente estudou, baseado em tudo que a gente mencionou. Quais são as considerações finais, assim, uma frase que
que você quer deixar para o nosso público que está aí nos assistindo? Tem uma passagem na Bíblia que ela sempre vem na cabeça, né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós buscamos a Deus de uma forma, Deus ele vai nos mostrando realmente como nós devemos viver de forma correta. Às vezes, por mais que nós temos desejos de ter uma casa boa, ter uma conta bancária boa, ter bens, a gente aprendeu aqui que isso tudo vai ser queimado, vai acabar aqui, né? Uma dica para quem está nos ouvindo hoje, nesse exato momento: tudo que você for fazer, consagre a Deus, de todo o teu coração. E todo aquele desejo, aquele sonho que você tem, consulte primeiramente a Deus, se realmente é isso mesmo que Deus quer para sua vida. Porque nós não conhecemos o futuro e Deus conhece. Talvez eu desejo algo que aquilo não vai ser bênção na minha vida, mas Deus sabe. Então, se não for naquele momento Deus permitir, em outro momento Deus vai mandar uma bênção melhor. Então, tudo que você for fazer, consulte primeiramente a Deus. E aí você vai saber administrar qualquer tempo difícil na sua vida. Amém. Pastor? Eu fico aqui com o exemplo de Josafá. Tá vendo? Senhor Deus, nossos olhos estão postos em Ti. E Deus, parece que ele tocou no coração de Deus, assim de tal maneira e tão forte, que Deus disse: então fiquem tranquilos, porque essa batalha não é mais de vocês, essa batalha é minha. Não sei se eu estou falando para alguém que nesse momento está enfrentando uma batalha muito difícil. E busque o exemplo de Josafá. Ponha os olhos no Senhor. Acredite nele. E ele vai manifestar de uma forma bem, não vou dizer palpável, mas de uma forma bem sensível, que quando ele diz: essa batalha agora é minha, pode ter certeza que será resolvida. Que Deus abençoe você para que você seja vitorioso como foi Josafá naquela batalha. Amém. Pastor, faça uma oração final aqui para encerrar esse estudo. Bondoso Deus e Pai querido, nós estamos em Tua presença agradecidos, porque mais uma lição foi dialogada aqui, conversada, ampliada, e acreditamos que os exemplos positivos e negativos estão à nossa frente como uma proposta de estágio para nós, um dia, ao enfrentarmos situações difíceis, nos lembrarmos que Tu estás à nossa disposição para nos ajudar. Quando chegar dificuldades, principalmente se estivermos vivos ainda, nessa grande angústia que vai acontecer, que Tu possa nos livrar dela, dando-nos a segurança de que tudo que formos enfrentar será enfrentado juntamente contigo. Amém. Abençoa-nos como família, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria agradecer mais uma vez ao pastor José Carlos, que esteve conosco aqui compartilhando o seu conhecimento, ao Dagomi, que também compartilhou aqui um pouco das suas experiências, dos seus pensamentos também com relação ao estudo, e a você que ficou até o final conosco, acompanhando esse podcast, que já é um bate-papo não só daqui, mas nós também aí, e eu espero que você faça a sua parte, que é, após assistir, pegar esse link e compartilhar com todo mundo. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente no Dialogando com a Lição, no Fato Amazônico. Até semana que vem.